Paz e bem, meu nome é Maria Antônia Orreda, esse é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, comentar, compartilhar e acionar o sininho. Estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, estamos acompanhando a carta aos Gálatas. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28d. Os livres são filhos de Abraão e da Jerusalém do Alto. Clareia-se a liberdade. Livres e liberdades, dois conceitos fortes nessa perícope. Alguns estudiosos gostam de chamar esta carta de a Epístola da Liberdade, na memória da ternura. Paulo mostrou que no passado foi possível viver a igualdade e a liberdade numa comunidade de fé. Após a linda experiência, podia-se desenvolver o tema da liberdade. Gálatas, capítulo 4, versículo do 21 ao 31. Dizei-me vós que quereis sujeitar-vos à lei. Não ouvis o que diz a lei? Com efeito está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, que vem do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, que se encontra na Arábia, mas corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com os seus filhos. A Jerusalém do Alto, ao contrário, é livre e é a nossa mãe, pois está escrito, jubila estéril, que não dás à luz. Prorrompem gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher que tem marido. E vós, irmãos, como Isaque, sois os filhos da promessa. Mas como naquele tempo, o filho segundo a carne perseguia o filho segundo o Espírito. Assim acontece também agora. Entretanto, que diz as Escrituras? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro junto com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. Palavras do Senhor, graças a Deus. Para falar da liberdade, de novo, Paulo, no estilo rabínico, foi às Escrituras. Nas suas buscas, no livro do Gênesis, ele fez a sua interpretação. Ele detectou os 2 filhos de Abraão, só que um era filho Ismael, da escrava Agar, e o outro, Isaque, da livre Sara. Ele focou nas 2 mães e nos 2 filhos. Parece que, segundo muitos estudiosos, que o contraste entre o escravo e o livre possivelmente fazia parte da pregação dos missionários judeus cristãos judaizantes nas histórias patriarcais de Gênesis, capítulo 16, versículo 21.
e com isso criaram confusão nas igrejas da Galácia e também deviam ter falado mal de Paulo sobre esse assunto. O apóstolo teve então que criar a sua interpretação para mostrar que os Gálatas eram filhos das promessas e da livre. O texto começa com um imperativo. Dize-me, há uma visão negativa da lei. Quereis sujeitar-vos à lei. Há uma visão positiva da lei. Não ouvis o que diz a lei? Paulo aqui remodelou o conceito de Torá, lei, que passou a significar mais instrução do que lei. O aspecto de revelação aqui foi mais importante que o da legislação. Isso porque o objetivo agora era proclamar a liberdade. Sobre Sara e Agar, há uma proposta de Paulo. Ele se baseou na Septuaginta. Ela não tem a palavra livre e nem mesmo escrava. Na Septuaginta, a relação é de serva e patroa. Isto é, Agar é serva de Sara e Sara é patroa de Agar. O criativo Paulo mudou os conceitos para comprovar a questão da liberdade. Sobre carne e promessa, esse contraste também não se encontra no livro de Gênesis, em referência a Ismael e Isaque. Sobre Ismael, segundo Paulo, o filho da escrava, representava a aliança antiga. Pela lei judaica, o filho seguia a condição da mãe. Por isso, ele estava no âmbito da escravidão. Ao contrário, Isaque seguiu a mãe Sara, a livre. Ele dava continuidade à promessa vinda de Abraão. O esquema de Paulo, então, ficou assim. Ismael, filho da escrava Agar, segundo a carne. Isaque, filho da livre Sara, segundo a promessa. No versículo 24, ele disse que esses fatos têm um sentido alegórico. Ele faz a alegoria, ou seja, reinterpretou documentos do Antigo Testamento, principalmente Gênesis, para clarear o conceito de liberdade no seu tempo. Na alegoria não se tomou o texto em sentido literal, com exceção da perseguição de Ismael ao irmão Isaque. O restante da perícope está em Gênesis. Paulo partiu da escritura manipulando um ou outro conceito para clarificar que ele apontou para o novo tempo que é de salvação e de liberdade. Como se falou antes, há imperfeições e impropriedades por parte de Paulo a fazer a alegoria. Ele suspeitou que havia duas alianças opostas nas histórias do Gênesis. Uma olhava para a carne e outra para a força da promessa de Deus. Segundo ele, a aliança de Agar sugere que ela era a mãe dos árabes, porque o Sinai é o monte da Arábia. Ele uniu Agar, a mãe dos árabes, com o Sinai, aliança dos hebreus e israelitas. Os árabes, Agar e hebreus, Sinai, estão no mesmo patamar. Portanto, a aliança dos Sinai escravizava também. Aí, continuando a alegoria, ele tentou assimilar Agar com a Jerusalém atual. Para ele, Agar é a mãe de Ismael. Deste nasceram os árabes do Sinai. O Sinai lembrava a cidade da lei, Jerusalém, que está em outro monte, Sião. Assim, os filhos da Jerusalém atual estavam submetidos ao jugo da lei, participando da condição escrava
de Agar. Segundo ele, os israelitas se consideravam livres a partir do Êxodo, porém Paulo os nivelou como filhos da escrava. Mas e a Jerusalém do Alto? Ela é livre e é a nossa mãe. Para o apóstolo, ela representa a idade nova, livre, contraposta à antiga. Ela era livre e estava presente nas comunidades cristãs. A nossa mãe, na alegoria, era a nova Sara que gerou a vida. Os versículos 27 e 30 citam o texto de Isaías. Encontramos em Isaías, capítulo 54, versículo 1. Assim se comparou a Jerusalém do Alto como uma mulher estéril, que recebeu o anúncio de numerosos filhos, tudo visando mostrar que a liberdade deve triunfar sobre a escravidão. Resumindo um pouco, Paulo estava dizendo aos Gálatas que através da lei eles estavam se escravizando e escravizando uns aos outros e os irmãos. E é através de Cristo, só através de Cristo, é que eles teriam a liberdade no Evangelho, nas palavras de Cristo e no seguimento de Cristo e no amor de Cristo para com os irmãos e para uns com os outros. Então, olha bem o finalzinho, tudo isso visando mostrar que a liberdade deve triunfar sobre a escravidão, ou seja, que Jesus triunfa diante da lei. Até o próximo vídeo.